Vinho e sangue. Esse é o tema de hoje da nossa lição, quarta-feira, dia 28 de maio, nosso guia de estudo aqui da Palavra de Deus através de um guia sistemático, que é a lição da Escola Sabatina, alusões, imagens e símbolos, como estudar a profecia bíblica. A gente está estudando durante essa semana nos Salmos, parte 2, vendo esse paralelismo, essa referência de muita coisa profética no livro dos Salmos, tá bom? Então, fica comigo até o final, vai valer a pena, vale a nossa salvação. Logo após a vinheta. Então, vinho e sangue, hoje 28 de maio, dando continuação aí ao nosso estudo da semana, nos Salmos parte 2. Se você ainda não pegou os outros estudos anteriores, passa aqui no card, na descrição, no comentário desse vídeo aqui, tem lá o link para você acessar, tá bom? Sábado, domingo, segunda, terça, até chegar no vídeo de hoje para você acompanhar aí, porque hoje a gente vai ver alguma recapitulação também do que a gente estudou ontem nos dias anteriores, tá bom? Então, o guia já começa com uma pergunta, tá? Essa semana tá bem assim, já chega perguntando coisa pra gente dar uma olhada e responder. Então, a quinta pergunta aqui diz o seguinte, o que o Salmo 75 revela sobre algumas das questões que estarão em jogo no juízo final? E aí pede pra gente ler também Mateus 26, os versos 26 e 29, e Apocalipse 14, os versos 9 a 12. E aí vem, esses textos nos ajudam a entender essa questão aqui que ele coloca do juízo, do Salmo 75. Então, Salmo 75 a gente vai ver aqui rapidinho, e aí depois comparar com Mateus e Apocalipse para ver se dá um esclarecimento melhor. Lembrando que a Bíblia a gente estuda assim, um pouco aqui com um pouco ali, tá bom? Então dá uma pausa aí, dá uma lida em tudo, e aí volta ao vídeo para a gente acompanhar aqui a leitura e as respostas, tá bom? Então vamos lá, pegando aqui o Salmo 75, dá uma lida e vou ler rapidinho aqui, Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois perto está o teu nome, Todos falam dos teus feitos maravilhosos. Tu dizes, eu determino o tempo em que julgarei com justiça. Quando treme a terra, com todos os seus habitantes, sou eu que mantenho firmes as suas colunas. Aos arrogantes digo, parem de vangloriar-se. E aos ímpios, eu digo, não se rebelem. Não se rebelem contra os céus, não falem com insolência, não é do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto que vem a exaltação. É Deus quem julga, humilha a um, a outro exalta. Na mão do Senhor está um cálice cheio de vinho, espumante e misturado. Ele o derrama e todos os ímpios da terra o bebem até a última gota. Quanto a mim, para sempre anunciarei essas coisas, cantarei louvores ao Deus de Jacó. Destruirei o poder de todos os ímpios, mas o poder dos justos aumentará. Há muita coisa interessante. Quando a gente lê solto assim, a gente fica assim, caramba, porque tá falando de quê? Que viagem é essa aí, É poético, é real, é escatológico, é pensando no futuro. Então, tem salmos que a gente fica assim com a pulga atrás da orelha, mas a gente vai ver com a lição de hoje alguns esclarecimentos bem legais. Então, dando continuidade aqui, a gente vê aqui os dois textos que eles pediram para ler aqui também o guia, Mateus capítulos 26, do 26 ao 29, eu vou ler rapidinho. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tomem e comam, isto é o meu corpo, falando da Santa Ceia ali, Em seguida tomou o cálice, olha a relação com o que está lá em Salmo 75, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo, bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. E aqui a gente vê que o cálice com o sangue, representando o sangue da aliança, é para perdoar pecado, E na verdade a gente sabe que é uma simbologia porque ali tinha o suco da uva pura fermentado, E aí vem a grande promessa, Jesus falando, eu digo que de agora em diante não beberei desse fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Então Jesus disse que só ia tomar novamente o suco da uva pura, o vinho, ali, um vinho novo quando ele voltar e nos levar para as mansões celestiais, Amém? E aqui Apocalipse também fala de vinho, de cálice, 14, 9 a 12. Um terceiro anjo os seguiu, dizendo em alta voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre. Para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso dia e noite. E aí no final ele fala dos santos. Aqui está a perseverança dos santos, os justos, que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Muita coisa aí para a gente interpretar e responder a pergunta, Antes da gente responder, eu vou parar aqui para olhar o auxiliar da lição, o guia,
que traz uns esclarecimentos bem interessantes aqui para a gente responder depois a pergunta aí do dia de hoje, tá bom? Aqui no auxiliar da lição do professor, coloca o seguinte, ó, que tem um tema falando sobre Deus ser o nosso juiz, né? E aqui o autor coloca, o Salmo 75 é notável por suas 3 imagens impressionantes que representam os atos de juízo de Deus. E aí vai dar esse esclarecimento para a gente responder a pergunta ali. 3 imagens, 3 passos aí tem nesse salmo, né? A primeira é a imagem da terra tremendo, desmoronando e perdendo todos os seus fundamentos. Está lá no Salmo 75, no verso 3, logo no início do salmo. O salmo parece descrever um mundo contemporâneo, repleto de caos e desordem, onde a estabilidade e as colunas morais foram abaladas. Parece com o que a gente vive hoje, né? Então Deus, como juiz, assegura ao seu povo que restaurará a estabilidade dessas colunas. Está lá no verso 3, né? Então essa é a ideia ali desse início. A segunda imagem, caminhando no salmo, é a do cálice cheio de vinho muito forte que Deus derrama sobre os ímpios, os quais bebem esse vinho completamente, como está no verso 8 ali do Salmo 75. E aqui o autor faz esse paralelo com o Apocalipse. Ó. De maneira similar, o livro de Apocalipse frequentemente se refere ao cálice da ira de Deus. Está lá em Apocalipse 14, 10, no Apocalipse 16, no verso 19, e Apocalipse capítulo 18, no verso 6. Depois dá uma lida, dá uma pausa aqui e confere na sua Bíblia, tá bom? Por fim, a terceira imagem do Salmo vem falando dos chifres. E a gente sabe que chifre representa poder, reino, né? Nação. Salmo 75, verso 10, que são símbolo de poder, de dignidade, conforme a gente vê em várias coisas da Bíblia. A gente já estudou em lições anteriores aqui das nações, das profecias, né? Números 23, 22, Deuteronômio 7 e 8 deixa essa interpretação sobre os chifres. Inclusive, eu fiz um vídeo falando aqui sobre a profecia dos 7 reis, né? Depois do Papa ter morrido, o Papa Francisco, a nomeação do novo Papa, o Papa Leão, muita gente começou a trazer à tona de novo esses temas, e aí eu fiz um vídeo esclarecendo a profecia ali, né? De Daniel, de Apocalipse, vale a pena você ver, é um vídeo mais longo, 1 hora e pouco de conteúdo, mas traz aqui a verdade bíblica sobre esse tema, tá bom? Dos chifres, os símbolos aí das profecias. Em cada estágio, o juízo de Deus promove justiça na comunidade corrompida. Deus derruba o ímpio orgulhoso que ergue seu chifre, né? As pessoas que acham que são mais que Deus, né? Que querem ser o dono de si, né? Meu corpo, minhas regras e tudo mais. E ele exalta o justo, cujo chifre havia sido abatido, como está em Salmo 75, no verso 5 e no verso 10. O juiz divino, então, restaura a ordem que foi perturbada pelos poderes do mal. A mesma esperança é oferecida no livro de Eclesiastes, onde, após lamentar a instabilidade da ordem na terra, o rei Salomão confia que Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito e para toda obra, conforme está em Eclesiastes 3,17, né? E também Eclesiastes 12,14 se refere a esse tema aí. Em sintonia com essa expectativa, em Apocalipse 14, o anjo fala sobre o mesmo juízo duplo. De um lado, o anjo avisa que aqueles que adoram a besta, simbolizando a igreja enganosa, beberão do vinho da ira de Deus. Foi o que a gente leu em Apocalipse 14, 10. Né? Por outro lado, aqueles que adoram o Senhor da criação são descritos como os santos, que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, e que descansarão das suas fadigas, conforme Apocalipse 14, nos versos 12 e 13. Então a gente vê claramente aí 2 tipos de pessoas, os justos e os ímpios, né? O joio e o trigo, né? Então o Salmo está falando disso aí, desse juízo, que muita gente que acha que não vai ter, né? Que só vai acontecer quando Jesus voltar, né? E aí julgar cada um aí. Vamos dar uma olhada aqui na resposta, né, aqui no slide para você acompanhar. Ó. Então, o professor Gilberto Brasiliano sempre faz uma pergunta mais elaborada, de fácil entendimento. Então, lendo o Salmo 75, que situações estão em jogo e o que está profetizado sobre o juízo dos justos e dos ímpios e a glorificação divina? Então, foi isso que a gente acabou de ler. E aqui está a resposta, né? O salmista fala da glorificação divina e como no juízo profetizado na terceira mensagem angélica, Deus exaltará os justos e destruirá o pecado e os pecadores, né? Que são os ímpios. No juízo, o caráter de amor e a justiça de Deus será revelado e ele será adorado e exaltado, né? Porque a gente sabe que o diabo questionou isso. O diabo questionou o caráter de Deus, que Deus não era amor, não era justiça, né? E tudo hoje no universo é para mostrar que o diabo estava errado. E o juízo final vai vir para dar um fim nisso aí e Deus ser glorificado para sempre, sem questionamento, porque o diabo plantou a sementinha da dúvida ali na mente das pessoas, dos seres celestiais, levando 1/3 dos anjos. A gente viu isso, né? Então aqui tem mais um comentário do professor Gilberto Brasiliano, do Lição Fácil, né? O Salmo 75 fala da libertação sobrenatural e como aconteceu na destruição do exército do rei assírio Senaqueribe, que cercou Jerusalém.
Deus julgará os justos e os pecadores no final da história do pecado. Os justos terão a liberdade produzida pela salvação conquistada pelo sangue de Cristo no Calvário. A fé no seu sacrifício deu-lhes o direito de estarem dentro da cidade santa, que será cercada pelos ímpios, que serão destruídos pelo fogo eterno emanado do poder divino. Hoje, ao enfrentarmos os problemas da vida, temos que ter esperança de um futuro com Deus. E aí fala também disso, né? Essa referência ao juízo final, quando Jesus vier. A gente viu nos dias anteriores aí sobre os pés, né, aqui na terra, representando o domínio. Na segunda vinda, Jesus não pisa, a gente encontra com ele nos ares, mas quando Jesus voltar com a cidade santa, a Nova Jerusalém, para estabelecer no Monte Sião ali, os ímpios vão querer tomar a cidade de assalto, né? E aí, Jesus, Deus, vai destruir todo mundo de uma vez por todas, né? Essa grande batalha final ali que está representada aqui nesse texto que a gente acabou de ler aqui com o Salmo 75, e essa alusão a Senaqueribe, tá bom? Então aqui foi o que eu coloquei aqui na resposta do guia, o que está aqui no guia, né? No juízo, Deus exaltará o seu povo e destruirá o pecado e os pecadores. Ele faz separação entre justos e ímpios, entre o joio e o trigo, né? E com juízo, ele vai revelar seu caráter e a sua glória para todo mundo, tá bom? O autor coloca aqui da lição, ó, alguns estudiosos acreditam que o Salmo 75 teria sido cantado na destruição sobrenatural do exército de Senaqueribe, como tem lá na Bíblia em 2 Crônicas 32, e 2 Reis 19. Então o autor coloca aqui, os estudiosos relatam que essa história parece apontar para a destruição final dos ímpios em Apocalipse capítulo 20. Tá? O povo de Deus estará dentro da cidade santa com seu rei, que é justo, né? Quando os exércitos do mal surgirão para tentar cercá-los, mas serão destruídos pelo próprio Deus. E aqui vem uma coisa legal que vale a pena compartilhar. Uma das coisas que Deus corrigirá no juízo será a apropriação indevida do poder que ocorreu no mundo caído. De Satanás, né? Das forças malignas. Então hoje, com o pecado, com as forças malignas atuando na humanidade, na raça caída, as pessoas não vivem para os outros, muito menos para a glória de Deus, né? Vivem para si mesmas. A humanidade sofre as consequências de crer que não existe significado para a existência ou um padrão moral para se viver, né? No universo. E aqui a lição traz um pensamento totalmente caótico, errôneo do filósofo Friedrich Nietzsche. E olha o que ele dizia, né? A vida não tem sentido algum. Devemos inventá-lo e fingir que o universo existe para o nosso próprio benefício. Cada um de nós temos que se comportar como se fôssemos deuses, né? Então imagina, né? Esse era o pensamento do cara, viver como eu quero, meu corpo, minhas regras, eu que mando, eu que comando, eu que domino, né? E aqui a lição traz o triste final de pessoas assim, né? Será que essa filosofia funcionou para o próprio Nietzsche? Infelizmente não. Ele perdeu a sanidade mental, desmaiando em uma rua na Itália após tentar impedir um homem de bater em um cavalo. Nietzsche passou os últimos 11 anos da vida internado em uma instituição para pessoas com doenças mentais antes da sua morte em 1900. Então, pessoa que não entende a grandiosidade de Deus, a existência de uma inteligência suprema para tudo existir, vai ficar aí correndo atrás do vento, né? Então, infelizmente foi o que aconteceu com eles e muitos estão aí insanos, devaneios, né? Porque não se submetem à luz, à palavra de Deus, à verdade bíblica, né? E aqui no final tem um slide que vale a pena também compartilhar, o texto, o autor coloca aqui na lição, ó, que acaba sendo um conselho pra gente aí, né? Mesmo diante dos problemas, somos chamados a ter esperança e não julgar o futuro pelos eventos atuais. É fácil se desesperar ao ver os pilares da civilização sendo corroídos pelos incrédulos, pelos ímpios, né? Que defendem ideias antibíblicas a respeito de Deus. E é o que a gente está vivendo hoje. Então, muito legal esse alerta aqui da lição. Olha aqui, ele fala dos valores morais sendo atacados, mesmo em questões tão fundamentais quanto o fato de que Deus criou o ser humano como homem e mulher. A gente vê essas narrativas, ideologias aí de gênero, distorcendo o sexo masculino e feminino, práticas imorais das quais muitos teriam vergonha de falar, mesmo em particular, hoje são elogiadas publicamente, né? São estimuladas até para crianças. Então a gente vê esse absurdo e dá uma indignação, a gente quer agir, né? Mas aqui vem essa mensagem de que o mundo jaz do inimigo. Aqui o mundo vai de mal a pior, segundo Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao 5, e no verso 13 também deixa isso claro. E aqui vem um pensamento, uma reflexão importante pra gente, né? Porque a gente fica indignado, fica assim, como é que pode viver para ver isso aqui? Que absurdo, como é que ninguém faz nada, né? Então aqui vem esse equilíbrio que a gente tem que ter. Eu até comentei aqui de uma abordagem que a gente acabou tocando na questão política, né? Enquanto cidadão, o nosso posicionamento, o nosso dever enquanto cristão. Então, devemos fazer a nossa parte para tentar melhorar a vida dos outros, a vida em sociedade, né? Então a gente não pode se omitir, se eximir, deixar tudo se explodir porque a gente sabe que nosso reino não é aqui. Não, a gente tem que fazer a nossa parte, ser luz, ser sal, né? Influenciar positivamente, mas apesar disso,
Aí coloca aqui, ó, a gente sabe que o nosso reino não é daqui, a gente é peregrino, é estrangeiro. E aqui vem a pergunta retórica: por que é importante lembrar que todas as coisas serão consertadas unicamente após a destruição do mundo atual e sua recriação sobrenatural por intermédio de Deus? Então, para que a gente não fique, né, se iludindo de que a ação humana vai resolver os dilemas, as problemáticas da sociedade. Não vai. A gente pode amenizar, a gente pode tentar contribuir para minimizar o sofrimento, mas a gente sabe que tudo isso vai piorar e vai chegar à destruição total. Então, é o equilíbrio. Então, não dá pra gente não fazer nada porque tudo vai ser destruído e não vai ter jeito, porque a gente lava as mãos e se torna cúmplice do erro. Não é pra ser isso. Esse é um extremo. E o outro extremo é a gente querer, com nossas próprias forças, achar que eu vou entrar e vou fazer e vou acontecer e vou mudar a realidade e vou melhorar a vida de todo mundo. Não dá. Então, a gente tem que saber, pé no chão, equilíbrio, fazer a nossa parte para dormir tranquilo, com a cabeça no travesseiro, sabendo que a gente fez o nosso papel de cidadão, mas sabendo que, infelizmente, o diabo vai fazer tudo piorar e a gente só vai ter salvação mesmo, de fato, resolução dos problemas, uma vida plena, feliz, com a volta da Nova Jerusalém, novo céu, nova terra, com Jesus sendo o Senhor e Rei, tá bom? Então, fica essa mensagem aqui do guia. Então, voltando aqui para o slide, algumas coisas para a gente finalizar. Aqui, ó, o professor Gilberto Brasiliano colocou isso aqui no início do estudo dele, lição fácil, mas foi um fechamento perfeito para o que a gente viu hoje aqui, né? Falando de vinho e sangue, ó. Quando olhamos as profecias que indicam o fim da história do pecado, vemos que tudo se encaminha para a glorificação do Deus eterno, que completará o plano da redenção com o juízo executivo, dando aos salvos sua recompensa de fidelidade e aos ímpios a destruição juntamente com o diabo e seus anjos rebeldes. As profecias falam do cálice do vinho, da ira de Deus, que será imposto aos transgressores de todas as eras e os adoradores da besta, porque desprezaram o sangue de Cristo que poderia salvá-los. Por isso, o vinho e o sangue se distanciam na medida que o vinho representa a perdição eterna e o sangue a redenção eterna e o direito de estar dentro da cidade santa quando ela for baixada aqui nessa terra para ser a morada dos santos de uma forma renovada, né? Glorificada. Então, muito bacana esse resumo aqui que o professor fez. Alguém colocou esses termos, nossas escolhas. Céu é vida eterna com Deus. Inferno é destruição eterna sem Deus. Céu ou inferno não são recompensas. Isso é forte demais, né? Isso aqui são consequências das escolhas que fizermos para estarmos ao lado de Deus ou do pecado e seu originador. Lúcifer, o diabo, a serpente, o dragão, né? Então, muito forte isso aqui. E para finalizar, como sempre, os comentários da profetisa Ellen White, né? Uma das 100 personalidades mais importantes aí dos Estados Unidos e uma profeta que trouxe esclarecimentos sobre a Bíblia, reforçando o que ela diz para evitar interpretações erradas, distorções de muita gente que faz suas loucuras aí de interpretações, né? Ellen White coloca aqui, ela sempre dá uma mensagem. Eu gosto muito de finalizar com os textos da Ellen White, aqui do comentário de Ellen White, porque ela dá dicas pra gente, né? Ela é ser humano como a gente, foi inspirada por Deus, recebeu o dom profético, mas ela sabe das dores que a gente passa também e trouxe, né, de uma forma mais aplicada para a nossa prática, um conselho para mim e para você. Então se liga aqui no que ela fala, ó. É desígnio de Deus manifestar por meio do seu povo os princípios de seu reino. Então foi para isso que Deus escolheu um povo, uma nação, o povo de Israel, e aí negaram, não entenderam, distorceram. E até hoje Deus chama pessoas, escolhe pessoas. Quem o aceita e o obedece, ele na verdade quer que a gente represente ele, glorifique o nome dele, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei para a honra e glória de Deus, para a gente mostrar que vale a pena seguir a Deus e que não é Lúcifer que comanda tudo aqui embaixo. Tudo isso de seguir, de obedecer os princípios e valores de Deus, separa a gente dos costumes e hábitos e práticas mundanas, né, que nos levam à perdição. Essa atitude, né, procura levar-nos mais perto de si, de Jesus, né, de modo a poder dar-lhes a conhecer sua vontade. O desígnio de Deus para o seu povo hoje é o mesmo que tinha para Israel, inclusive quando tirou-o do Egito, né? Contemplando a bondade, a misericórdia, a justiça e o amor de Deus revelados em sua igreja, o mundo deve ver a representação de seu caráter. Quando a lei divina for assim exemplificada através do nosso modo de vida, do nosso estilo de vida, né? Não de forma legalista, mas aceitando e fazendo por amor, o próprio mundo reconhecerá a superioridade dos que amam, temem e servem a Deus. Isso está no livro Refletindo a Cristo. E aqui ela coloca aqui um texto bem interessante também, vou compartilhar com você porque vale a pena você acompanhar. Ela coloca aqui, ó. Irmãos e irmãs, falando comigo e com você, aproximem-se das pessoas em seu ministério. Ou seja, que ministério é esse que a gente tem? De adorar, de honrar e glorificar a Deus em tudo que a gente faz. Então animem aqueles que estão abatidos,
Considerem as calamidades como bênçãos disfarçadas e os obstáculos como dádivas. Então imagine que desafio, né? Viu a dificuldade, o problema, a tribulação, a gente já estudou sobre isso, como dádiva, como bênção, como um propósito, uma aprovação para que Deus seja honrado e glorificado. Ajam de modo a despertar confiança em vez de desespero. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e vem chegando depressa. Atenção! E olha o que ela fala aqui. O dia do Senhor é amargo, e nele clamarão até os poderosos, conforme está em Sofonias, capítulo 1, verso 14. E aqui ela fala, eu desejo exclamar a todo obreiro, ou seja, para mim e para você. Olha o que a profeta está falando. Avance com fé humilde, e o Senhor o acompanhará. Mas vigie em oração. Essa é a ciência de sua obra. O poder é de Deus. Trabalhe sentindo a dependência dele, lembrando-se de que você é seu colaborador. Porque tem muita gente querendo ser Deus aqui, né? Querendo fazer as coisas achando que ele tem as forças dele é que vai fazer o que Deus é que tem que fazer, né? Então, Deus é nosso ajudador e a gente é um colaborador dele. Dele vem a sua força. Ele será a sua sabedoria, a sua justiça, a sua santificação, sua redenção. Tome o jugo de Cristo, aprendendo diariamente dele a mansidão e a humildade. Ele será seu conforto, seu descanso. Isso está no livro Obreiros Evangélicos, na página 29. Então, muito bacana isso aqui. Finalizando ainda algumas coisas que eu marquei aqui no guia, que ela ainda deixa para a gente também, e eu vou ler para a gente finalizar aqui. Ó. Todo ato de obediência a Cristo, todo ato de abnegação por amor a Ele, toda prova devidamente suportada, toda vitória ganha sobre a tentação é um passo dado na marcha para a glória da vitória final. Se fizermos de Cristo o nosso guia, Ele nos conduzirá a salvo. O maior dos pecadores não precisa errar seu caminho. Então não importa o passado, né? Importa é confessar, se arrepender e olhar para cima, para frente, na jornada do cristão, que é como a luz da aurora que vai brilhando até ser dia perfeito, né? Nenhum trêmulo pesquisador precisa deixar de andar na pura e na santa luz. Embora o caminho seja tão estreito, tão santo, que nele não se tolera pecado algum, foi, entretanto, garantido acesso a todos, por meio de Jesus, né? E nenhuma duvidosa e tremente vida necessita dizer, ai meu Deus, Deus não cuida de mim. Ela coloca aqui, a estrada pode ser áspera e a subida escarpada. Pode haver precipícios à direita e à esquerda. Talvez tenhamos de suportar fadiga em nossa jornada. Quando cansados, quando ansiando repouso, poderemos ter de labutar ainda mais. Talvez tenhamos de combater quando já desfalecidos, quando desanimados e até morrendo, né? Se possível for morrer para defender a Cristo. Ela coloca aqui, precisamos ter esperança. Com Cristo como nosso guia, não deixaremos de alcançar o desejado objetivo, né? Que é herdar as mansões celestiais. Ele próprio trilhou o rude caminho antes de nós e suavizou para os nossos pés. Isso está no livro O Maior Discurso de Cristo, página 97. Então, bacana que a gente tome essa verdade e essa esperança para continuar firmes aqui, levando a palavra de Deus e procurando estar do lado certo, do lado do justo, do lado do trigo, né? Obedecendo para aceitar o sangue de Cristo ao invés do vinho. O vinho que vai ser derramado sobre os ímpios e que vai despertar a ira de Deus na destruição deles. Que essa seja a mensagem levada a todo mundo, tribo, nação, povo, de advertência e de decisão que a gente precisa tomar, tá bom? Então que Deus tenha misericórdia, nos abençoe, nos dê discernimento e que faça você também ser uma representação viva na sua prática, no seu estilo de vida, no seu comportamento, de tudo isso que a gente estuda aqui na teoria, tá bom? Então, se você gostou, curta, comenta aí, se inscreve aqui no canal, clica no sininho. Eu sempre finalizo com esse pedido porque você vai ajudar esse conteúdo aí mais longe, chegar em outras pessoas e você também vai receber avisos, notificações sempre que eu postar material aqui. Não só da parte espiritual, como de negócios, investimentos, curiosidades, utilidades públicas. Então, muita coisa que ajuda você em alguma área da sua vida, tá bom? Então, dá essa moral aí. Eu conto com você. Até o próximo estudo. Um forte abraço, sucesso. Fique com Deus.